Gente, eu tô aqui de novo esperando vocês. Ai, desculpa, gente, não sei, não tá sincronizando com o Ricardo e com a Camila. Oi, Balda. Tá difícil aqui, viu? Pronto, agora a Camila vai entrar. Acho que agora vai. Agora eu consegui entrar. Ai, que bom. Agora eu Agora tinha só falta o Ricardo. agora falta o Ricardo. Meu Deus, tá complicado isso. E, na Uhum. verdade, eu tive que sair e comecei uma outra live, porque Uma outra, né? paralisou Eu não tudo. sei o que aconteceu, porque eu tentei com o celular do Fabrício e também não entrou. Não É, sei o que aconteceu. agora Uhum. faltou o Ricardo, porque o Ricardo também ficou paralisado, e aí eu É, saí. talvez seja algum problema do Insta, né? Do Insta agora. Pode ser porque a minha conexão aqui tá muito boa. Eu não É, sei. não, aqui também tá. Por isso que eu É? achei estranho ele tá travando. Ó, ele tá dizendo aqui que ele mandou. Que agora é ele que não entra. Será que só dá para dois? Será? Porque a gente testou com três e estava funcionando direitinho. Uhum. Que agora ele tá falando, Você- agora sou eu que não entro. Poxa vida. E aí, o que que vocês sugerem? Ele tá falando aqui que ele tá mandando a solicitação. Você consegue ver aí? Eu não tenho solicitação dele. Da outra vez eu vi as duas solicitações, entrou numa boa. Uhum. Eu não tô vendo a dele, não. Pior que eu também nem sei mexer direito. Ai, Cláudia, Fico online. obrigada, Cláudia. A Balda tá falando vai dar certo, mas não, eu não sei. Ai, peraí, que agora eu tô vendo. Agora eu vi ele. Agora ele entrou. Viu ele? Agora, Talvez seja o Insta mesmo que tá com algum problema. agora veio. Veio. Ele vai tá dizendo que ele tá entrando. Deu Aê, certo agora? finalmente. Vamos começar. Espero que fique tudo bem. 8 minutos Uhum. de atraso, gente, desculpem. É. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença da doutora Camila e do doutor Ricardo nessa live do Vet Sapiens. Eu vou apresentar vocês rapidinho, apesar de que vocês não precisam muita apresentação, né? Então, a doutora Camila, ela se graduou em Medicina Veterinária pela Unipinhal, com especialização em Clínica Médica de Pequenos Animais pela Unisa, fez residência em Clínica Médica de Pequenos Animais também pela Unisa, é mestre em Clínica Médica pela FMVZ USP, com ênfase em Medicina Felina. Ela é docente de Clínica Médica, Práticas Veterinárias e Comunicação Clínica no curso de Medicina Veterinária da FMU. Orientadora clínica do programa de internato Lato Sensu do grupo IVET. Faz a coordenação do curso de extensão de medicina de felinos GVET. GVET ensino, é isso, Camila? Uhum. É. E ela é membro da AEFP e faz atendimento especializado em medicina felina no Hospital Pompeia, no VET da Pompeia, e no Oasis Pet. Você tá aí, Camila? Ou tá? Tô, Tá. tô. Falei Tá tudo certo. É Não tô nem me GVET mexendo ensino, aqui. isso? Isso, Gevete. Isso. É. E o doutor Ricardo Duarte. Meu currículo, deixa para lá. É Deixa tipo, pra lá. é do século XX, formado no século XX. É que o currículo dele dispensa apresentações, né? Tempo, Ah, realmente. me formei no século XX, não tinha pancreatite, não tinha nada dessas coisas. Lembra, Ricardo, que com Deixa para lá. a gente deixava sem comer cachorro, né? Deixava sem comer e punha sonda no jejum, não era? Era Jejum, né? Ah, e a gente tentou, mas era fazer isso e morrer, né?
Bom, Ricardo, eu acho que todo mundo já conhece o seu currículo. Então, a gente já perdeu. Você está com pressa, tem muita coisa para a gente falar, né, Ricardo? Não, não. Mais ou menos, né, Ricardo? Mais ou menos. Bom, então, Ricardo, você quer explicar para a gente mais ou menos o que é o consenso, né? Por que eles fazem esse consenso da ACVIM e o que vocês acharam desse consenso em especial? Então, pessoal, vocês vão ver que a gente tem alguns poréns aqui, porque o Colégio Americano de Medicina Interna, ele periodicamente, quase toda edição, ele lança um consenso. Um consenso junta as pessoas, os experts na área, né, e eles vão tentar reunir a melhor evidência e fazer recomendações para a gente. Não é bem um guidelines, é diferente. Diretriz, a gente espera no final olha, diagnóstico. No final do texto vai estar lá como diagnosticar. Esse aqui não necessariamente é assim, porque ele é só um consenso. Isso. Né? Então, eles não têm essa obrigação em nos dar diretrizes de cada coisa. Só que, se vocês derem uma lida, vale a pena ler. Isso aqui assim, parece uma monografia muito boa sobre pancreatite. Então, quem quiser entender de pancreatite de gente, de cachorro, de gato, vai adorar. Esse texto está muito bom. Só que quando a gente espera alguma recomendação, não vem. Eu procurei, nenhuma dessas modalidades de imagem foi estabelecida como um diagnóstico para pancreatite em gato. Então, a gente chega no final do tópico né? E não tem uma recomendação para a gente. Isso que ficou frustrante no negócio. Por exemplo, se vocês... O tópico 9.3, que é sobre o uso de procinéticos e antieméticos, que é um assunto que eu gosto muito, basicamente use o que você quiser. Vamos pode usar. Por partes, Ricardo, porque daí a gente vai... Vamos. Porque, assim, o que eu acho e se quiser, pode usar tudo, né? Ele também coloca, se quiser usar tudo, né? Põe junto, não tem problema. Depois que eu terminei de ler o guideline, eu falei, bom, não me clareou muito. Eu imagino que a doutora Camila e o doutor Ricardo vão me ajudar a clarear um pouco e a dar um guideline agora, né? A dar umas dicas boas de acordo com a prática, com a experiência de vocês mesmo. Porque é o que eles usaram, né? Eles fizeram, olha, tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo. E aí eu queria saber o que vocês fazem, porque daí a gente consegue fazer pelo menos o nosso consenso aqui, né? De vocês, do que vocês têm feito, o que vocês têm visto na prática. Camila? É exatamente o que às vezes o não sabemos é consenso, né? Na realidade, quando eu li também o guideline, eu tive a mesma sensação do Ricardo, né? Então, assim, na realidade é um bom resumo, né, de pancreatite. Mas, na realidade, ele não te dá nenhum direcionamento, mas também nem culpo muito, né, os autores, porque, na realidade, eu acho que faltam mesmo ainda muitas informações sobre a pancreatite nos gatos, nos cães também, e humanos também. Então, quanto mais nos gatos, né, que durante anos foram deixados de lado aí em muitas pesquisas aí na área, né, de gastroenterologia. Eu acho que o gato ele tá ganhando o seu espaço cada vez mais, até mesmo na área de pesquisa, né? Então, obviamente que conforme a gente vai tendo um aumento da população de gatos, a gente vai tendo a necessidade de conhecer melhor as doenças em gatos, né? E aí, na realidade, né, embora seja um consenso do ACVIM muito bem escrito, eu acho que a gente tem alguns papers do Feline Journal, até alguns bem recentes, em que eles fazem aí também algumas revisões,
em que, na realidade, ficou muito parecido com esse consenso, né? Então, quando eu li, eu me frustrei. Na realidade, tem um trabalho que eu acho muito bom, até depois a gente pode deixar lá no Vet Sapiens, que é um trabalho de revisão da Feline Journal, que é da Danielle Gunmore, que ela fala, basicamente, né, de pancreatite, triadite, etc. Mas, por exemplo, me agrada mais a leitura desse paper, por exemplo, do que foi desse consenso, né? Eu acho que o que foi bem legal desse consenso é que ele está muito bem ilustrativo, né? Principalmente aquela parte da etiologia da pancreatite. Então, eu acho que isso eu gostei bastante. Até achei um material muito bom, por exemplo, para uso em aula, né? Ele é bem didático nesse aspecto. Mas realmente, em termos de conduta, né, que é o que a gente espera do tipo, pô, né, deixa eu ver o que eu vou poder usar, assim, ele deixa a gente um pouco frustrado, porque a gente acaba não tendo mesmo ainda uma diretriz correta aí dentre as pancreopatias aí de gatos, né? Eu acho que de cães a gente ainda tem algo muito mais fácil na realidade, de diagnosticar muitas vezes, porque os quadros, na maioria das vezes, são agudos, né? Um abdômen agudo é algo que não gera muita dificuldade, muitas vezes, para o clínico, certo? E que não é o que acontece na maioria das vezes quando a gente está com os pacientes felinos, né? Então, isso que eu queria, assim, primeiro, Ricardo, sei lá, eu acho que a gente tem bastante estudante também assistindo, né? Então, se pudesse passar, assim, a gente vai para a parte mais clínica, mas só explicar o que é pancreatite, né? O que Então, a gente vê nesses quadros? aqui eles têm uma definição, né? Que a pancreatite aguda e é caracterizada pela inflamação do pâncreas, né? Que é completamente reversível após a remoção da causa incitante ou da causa. Certo. Só que quando a gente vai ler mais para frente, a gente descobre que 95% dos casos não tem uma causa conhecida. Exato. Então, peraí, né? Eu gosto muito de uma definição de pancreatite, que serve para seres humanos, para cães e para gatos. Então, pancreatite é uma inflamação do pâncreas exócrino com acometimento variável de órgãos adjacentes e órgãos remotos. Essa é a definição que eu mais gosto, porque ela diz duas coisas. Primeiro, pancreatite pode ser uma doença sistêmica. Então, não é só uma doença restrita. Não, a gente tem acometimento de pulmão em muitas vezes, dos casos graves, né? Então, é uma doença sistêmica, a pancreatite grave. E segundo, quando ele fala acometimento variável, ele fala para a gente, e os pacientes são heterogêneos. Então, essa definição é bem legal, e porque põe isso na nossa cabeça. Olha, pancreatite, você não vai atender duas pancreatites iguais. Então, como a Camila falou, se pesquisar abdômen agudo e gatos no PubMed, por exemplo, você chora, não tem nada. Então, eu acho que a parte da pancreatite crônica, eles, embora não tenham dado muitas diretrizes para tratamento, está mais explicado aqui, está bem explicado. Mas é um quadro de necrose pancreática. Eu achei bacana que eles não ficaram só naquela questão de que a pancreatite acontece apenas por ativação das enzimas proteolíticas intracinar. Né? Eles citam essas duas hipóteses, olha, ou é uma fusão de lisossomo com grânulo desimogêneo e a ativação do tripsinogênio em tripsina dentro do pâncreas, mas tem uma outra teoria que o cálcio, ele faz uma macinalização, sei lá, e ele faz uma colocalização desses grânulos, né? Então, zimogênio e lisossomo. Mas ele fala aqui, porque essa teoria tem 100 anos.
Tipo, Eu isso aprendi ela com você. e continua tendo 100 anos. 100 e poucos agora, Está né? provado. E tem 100 anos. Mas olha, mais para frente, ele fala da via de inflamação, que é a NF-κB, isso tem sido estudado. Porque, já que eu falei de pulmão, assim, a lesão pulmonar que a pancreatite provoca é desproporcional à inflamação do pâncreas exócrino local. Uhum. Então, muitos, em medicina, eles questionam muito, olha, tudo bem, é uma doença sistêmica, tal, mas a lesão pulmonar é desproporcional à resposta inflamatória sistêmica. Então, deve ter alguma coisa com macrófagos. Isso a gente vê muito em gato. O último gato que eu tive com pancreatite, ele morreu. Eu fiz a necrópsia dele, ele tinha trombo pulmonar. Ele estava com um pulmão com vários trombos pulmonares. E os outros órgãos nem estão acometidos, assim como o fígado e coisas assim. Então, eu acho que tem coisa para estudar, sim, só que a gente deveria falar, olha, o gato não é o cão, vamos estudar diferente? Sim. Uhum. Sem tentar achar abdômen agudo, entendeu? Isso que eu queria Eu acho saber que... também de vocês, né? Na prática, o que faz vocês pensarem em pancreatite num paciente felino, né? O que vocês falam? Putz, esse deve ter pancreatite, deve estar envolvido, aqui o pâncreas está envolvido nesse negócio. Você quer falar primeiro, cara? Em mim, nunca. Ah, não, você quer falar primeiro, eu falo. Então, na realidade, né, uma coisa que eu acho que é bem interessante que o Ricardo falou, né? Primeiro, a espécie felina realmente, em termos de apresentação, e eu acho que falta a gente saber muita coisa. O que eu acho, a minha experiência, assim, do que eu já li e do que eu vejo na minha rotina, né, é que muitas vezes a pancreatite em si, no gato, não é o real problema, principalmente quando a gente está falando de quadro de pancreatite crônica, né? Então, às vezes a gente fica muito preocupado com a pancreopatia, mas na maioria das vezes essa pancreopatia ela está associada a uma outra, né? Um outro problema. E isso é uma das coisas que a gente vê bastante quando a gente lê de pancreatite, principalmente desses quadros de pancreatite que eles falam autoimune em humanos, em que você tem uma associação de outros órgãos, que é o que o Ricardo estava falando anteriormente, né? Então, eu acredito, né, até porque quando a gente pega vários estudos de histopatológico, esses estudos de tríade, né, que a gente ainda precisa saber mais da real etiologia, se essas etiologias elas realmente estão associadas, ou eu posso ter coisas distintas, isso ainda não é muito bem estabelecido, a gente acredita que sim, até pelas alterações anatômicas do gato, né, do ducto pancreático, junto lá com o esfíncter de Oddi, etc. Mas muitas vezes a gente vai ver também que um gato com pancreatite, quando eu atendo um gato, eu não penso assim, ele deve ter pancreatite. Eu penso muitas vezes, puxa, ele é um gato obeso, ele é um gato provavelmente com resistência insulínica, hiperlipidêmico, ele deve ter um quadro aí associado à pancreatite, né? Que a gente ainda também não sabe quem vem primeiro ali, o ovo ou a galinha, né? A gente não consegue afirmar, né, que uma pancreatite crônica leva a diabetes necessariamente, certo? Isso também é uma etiologia ainda também não muito bem esclarecida aí nos gatos, né? Certo? Mas a gente, na realidade, quando eu atendo um gato nessa condição, eu já penso no pâncreas dele. Então, quando eu atendo um gato que tem vômito crônico, que tem uma suspeita aí de doença intestinal inflamatória, um quadro de colangite, um paciente que tem suspeita de lipidose, eu penso em avaliação de pâncreas de forma, né, conjunta. Então, assim, raramente a gente pensa no pâncreas, só o pâncreas, né? Então, a gente geralmente, quando atende um paciente, a gente pensa no pâncreas associado, mas muito poucas vezes a gente está falando aí de uma afecção única e exclusivamente pancreática. É mais difícil, né, isso acontecer.
tirando aí quadros de pancreatite, já peguei gatos com pancreatite aguda traumática, caiu do quinto andar, né? Aí aqueles quadros realmente supurativos, agudos, aí você muitas vezes vai realmente ter uma causa mais bem definida. Mas tirando esses quadros de pancreatite aguda, que realmente não são de maior ocorrência aí no atendimento, quando eu atendo um gato, eu não penso na pancreatite. Na realidade, eu vejo pelo histórico dele, né, o que né, eu penso inicialmente de diagnóstico diferencial e muitas vezes eu penso, a pancreatite provavelmente deve estar associada nesse paciente. Mas também nem sempre ela vai ser o mais importante para esse paciente, né? Nem sempre a gente vai pensar em tratar basicamente ela, até porque a gente não tem tratamento específico, né? Mas muitas vezes essa doença que, né, concorre aí junto, ou tá ocorrendo junto, ela vai ter uma importância maior aí, certo? Então, eu não penso inicialmente na pancreatite, certo? Quer falar, Ricardo? Eu vejo mais gato de pancreatite aguda, porque por causa da internação. Né? A minha rotina é maior de cão, mas o gato, quando aparece lá com pancreatite aguda, eu vejo mais, eu não vejo tanto esse gato com pancreatite crônica ligada, esse gato eu encaminho. Porque os gateiros acho que sabem lidar melhor com insuficiência renal, pancreatite, doença inflamatória intestinal, tudo junto. Então, esses gatos, primeiro eles chegam com um estado mental muito diminuído, né? Dos agudos, Por né? dor, Você está falando da doença que é o agudo. por dor. A minha rotina é mais de crônico, a dele é mais de agudo. Que é o legal que a Sei gente... lá. Então, porque ele tem dor, porque ele tem outros distúrbios metabólicos, como hipocalemia, por exemplo, ele tem distúrbios eletrolíticos, tem muita coisa envolvida ali. Então, muito do começo desse gato é colocar ele meio em ordem. Tipo, vamos tratar a dor. A gente não sabe se ele... A gente não tem o guidelines de dor em pancreatite aqui. Mas vamos tratar a dor, né? Você sabe que a Camila, que a Karina tá lá, né? Que tem a Márcia. Então, dor não passa... Você não passa uma dor, né? E tentar resolver as outras coisas, como, por exemplo, se ele precisa de vasopressor, se ele está hipotenso, se ele não está com débito urinário, faz o fastzinho, vamos ver se ele... Então, a primeira coisa é restabelecer, porque depois vai chegar o ultrassom. E o ultrassom, eu acho, e no consenso, eles parecem também serem favoráveis ao diagnóstico por ultrassom. A associação, né, do ultrassom. O gato não faz muito... Oi? Desculpa. Isso que eu ia o gato não faz muito líquido livre, como o cachorro faz. Então, quando cachorro vem com pancreatite, com suspeita de pancreatite necrosante, ele tem líquido livre, a gente colhe esse líquido livre e aí eu vou fazer o SPEC do líquido. Não vou fazer do sangue. Ah, é mesmo? Mas porque ele é melhor. Acima de 500 é pancreatite. A sensibilidade dele não é boa. Se você pegar um hiperadreno e rodar um SPEC, dá alto. Entendeu? Mesmo ele estando sem pancreatite. Então, tem um trabalho em cães que mostra que no líquido ele tem uma sensibilidade muito boa. E não... Mas o gato não faz líquido peripancreático. Se ele fizer, eu acho que ele está morrendo. Então, ele não faz esse líquido peripancreático que a gente pode usar. Tudo bem, gato não tem muito adenocarcinoma, nem cão tem tanto assim. Mas eu sempre peço cultura, eu sempre, né? E sempre negativo, viu? Cachorro. Gato eu não tenho tanta experiência. Isso que eu ia... Então, Ricardo, que você, assim, para o diagnóstico, você usa ultrassom, Ricardo e Camila, né? Mas o Ricardo estava falando ultrassom e o que você geralmente vê na bioquímica, você faz o SPEC, você faz o feline...
O Feline Spec eu faço por curiosidade, Uhum. porque ele é curtinho, né? O do cachorro é de 0 a 400. Uhum. O do gato é 3,5, eu acho. Tenho 3,5. certeza. Mas eu É. não tenho estudo de sensibilidade e especificidade. Eu acho que ele deve ser legal como específico. Deu negativo, é É negativo. negativo. Né? Então, eu não sei se a Camila usa o spec. Então, é que na realidade é o que eu tava. Já tive essas conversas, a gente, às vezes, na sala dos professores, né, com o Ricardo, né? No meu caso, né, a minha rotina maior é de pancreatite crônica, né? Como eu não trabalho com internação, muitas vezes esse paciente no Pompeia, por exemplo, ele fica com o pessoal depois que ele vem para mim, né? Então, não é a minha rotina maior a atender animais em pancreatite aguda. Então, no meu caso, muitas vezes é aquilo que a gente fala, né? A SPEC, a sensibilidade da SPEC para os quadros de pancreatite crônica, ela não é tão boa, né? E muitas vezes, né, eu vejo ali que aquele paciente provavelmente tem uma pancreopatia, mas às vezes essa pancreopatia está associada ali a um outro quadro. Então, às vezes eu também nem me preocupo tanto em saber, por exemplo, o valor de SPEC desse paciente. Porque às vezes ele não vai ser também tão importante naquele momento, né? Então a gente teria, dependendo do caso, por exemplo, você pegar um animal diabético, né? Um animal diabético, aí eu posso muitas vezes ter uma SPEC elevada, pancreopatia associada, e às vezes esse valor de SPEC ele não necessariamente também vai ter um valor prognóstico em relação ao tratamento, né? Também não é um exame assim tão barato para a gente ficar Fazendo assim. pedindo, né? Isso às vezes limita um pouco quando às vezes a pessoa já passou por vários exames, tudo, então às vezes, se aquilo não é essencial naquele momento para mim, eu acabo não solicitando de primeiro momento, né? Eu sempre acho que a gente costuma ter uma boa sensibilidade aí com os exames de imagem, principalmente se você tem uma pessoa boa fazendo exame de imagem, né? Então, eu acho que uma das coisas que são cruciais aí dentro da avaliação do trato gastrointestinal de forma geral, né? Tanto cães quanto gatos, né? É que é um exame muito dependente da experiência de quem realiza. Né? Então, o exame ultrassonográfico, ele está relacionado muitas vezes com a experiência dessa pessoa, né? Então, E às vezes a gente vê geralmente, mesmo. assim, o diagnóstico de vocês é praticamente baseado no ultrassom. Não, sim, o ultrassom ele ajuda bastante, sim. É o mais E principalmente para os quadros crônicos, eu acho que o ultrassom ele é muito superior às vezes à SPEC. A SPEC, muitas vezes, desses pacientes, ela dá normal, né? E o exame ultrassonográfico Eu acho que tem te gente com dá, às dúvida. O vezes, que mais que é informação. exatamente? Podem explicar rapidamente o teste, o SPEC, o que é? Eu acho que tem gente com dúvida. Quer falar, cara? Pode falar. O SPEC é a lipase pancreática específica, né? Então, a lipase é uma das lipases produzidas pelo pâncreas. E nos quadros de pancreatite, como existe inflamação, a gente tem uma liberação de todas as enzimas no peritônio e elas tendem a elevar no sangue, né? Então, é um exame que em cão tem uma sensibilidade de 60% em abdômen agudo. Em gato a gente não tem estudo, por isso que eu faço, porque no gato, vamos ver se no gato funciona Quer saber? isso. Porque E a felina? É fácil fazer aqui no Brasil, a felina, Ricardo? Sim, eu Sim, não sei se sim. eles fazem aqui, porque dessa gata que eu pedi no O cross... Snap, o Snap, tá falando? Tem o O Snap? Snap ou Não, eu falo de a fazer o quantitativo. Mas existem os dois aqui. Isso que eu desculpa. Existe. É uma dúvida. Existe. Você pode fazer o Snap e pode fazer o quantitativo, tá? Mas o quantitativo sai muito rápido, então o laboratório deve fazer aqui. Eu não lembro qual que eu mandei, mas porque o gato a gente manda lá no Pompeia, né, acaba indo para a IDEX, né, vai para a IDEX, tá? A gente faz o quantitativo. Geralmente eu faço o quantitativo.
E né? aí depois Mas faz o existe a print. opção Monitorar, então, nesses de quadros. fazer de fazer o Snap. Você tem o Snap, né? Mas aí o Snap, ele, na realidade, ele é um semi-quantitativo, né? Ele vai te dizer ali, Normal, anormal. tipo, normal, anormal, na realidade, é pela corzinha, né? Quando a corzinha fica mais intensa, ele te coloca que talvez ele tenha aí acima de 5,3, 5,4, não lembro direito. Mas não é um exame que eu acabo usando. Quando eu solicito o quantitativo mesmo, Eu né? não sei, eu tenho talvez impressão, você possa dizer, Paola, assim, o Snap, eu posso usar o dinheiro do Snap para fazer o Snap quantitativo. Pode. Eu acho que a questão aí, Quantitativo. a questão aí é você vai chamar um ultrassonografista, Uhum. porque nos Estados Unidos é caro. Caro. É caro, Realmente, é caro. Então, esses testes de triagem acaba sendo feito mais Só nos para Estados Unidos. direcionar o que você vai fazer depois. É, Exatamente. porque aqui para a gente é o mesmo preço fazer um ultrassom. E se é um quadro de abdômen agudo, se não for pancreatite, a gente vai descobrir o que é, né? O Snap lá custa mais ou menos, acho que uns 100 dólares, nem isso, uns 100 dólares no máximo. E o ultrassom custa 600 dólares. Então, você tem que estar meio calçado para pedir Exato, tem que ter 600 dólares, né? Agora, Tem uma pergunta aqui, pessoal, do Fabiano. do antibiótico. Quando Fabiano, eu acho, Fabiano, que a pancreatite é uma PIRS, é um novo tipo diferente de inflamação, né? E no caso, todos os meus que a gente pegou e que mandou para a cultura, todos deram negativos. Eu acho que a gente usa muito por medo da translocação bacteriana. E aí amoxiclavulanato ou Enro penetra bem o pâncreas, né? A norfloxacina é um dos antibióticos que melhor penetram o pâncreas, né? Então, eu acho que a gente usaria antibiótico, mas eu sou a favor de não usar. É que às vezes eu não consigo convencer o povo. Na realidade, atualmente, até em pancreatite em humanos, né? Eles não fazem mais o uso de antibiótico por considerar muito mais a resposta inflamatória do que a sepse em si. Mas aí também entra, né? Às vezes a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, eu acho que na veterinária, em ter o time correto do uso de antibiótico ou não, né? Então eu vejo que muitas vezes o veterinário intensivista ele fica morrendo de medo de repente, ele perder o time da antibiótico terapia, porque a gente não tem. Exato, a gente não tem, assim, muitas vezes, uma sensibilidade como em humanos, em termos de dosar interleucinas, dosar não sei o que, né? São coisas muito mais, né? Sensíveis aí em pacientes de UTI. E eu acho que o gato também, assim, a gente ainda tem muitos locais ainda que tem um pouco de dificuldade em entender que gatos em choque hipovolêmico, séptico, eles têm um comportamento totalmente diferente de um cão, né? Então, aquelas fases hiperdinâmicas de choque que a gente não vê no gato, etc. Então, aí, às vezes, ele, né, você escuta às vezes o pessoal falando, puxa, mas ele tava tão bem, do nada ele morreu, né? Mas aqui do gato, assim, as coisas são muito mais rápidas. Coisas mudam. Né? Então, aí, às vezes eu entendo essa coisa do antibiótico pra gente não perder, assim, o time. Pode falar? Fala, Ricardo. Eu falei besteira, usar Enro no gato. Né? É marbo, tá, gente? Eu não falei Enro, é marbofloxacina. Tem a Prado agora também, né? Mas aí é tudo de oral, né? Mas a Prado também dá para usar aí tranquilamente. Né? No meu caso, que atendo mais as pancreopatias aí crônicas, né?
O bom também dos exames de imagem é porque eles vão me ajudar bastante aí, né, nessas comorbidades aí, como a doença intestinal inflamatória, os quadros de colangite. Muitas vezes esses pacientes têm lipidose secundária, né? Então, o ultrassom, para mim, ele é essencial. E um bom ultrassonografista também é essencial, né? A frequência que vocês fazem citologia e biópsia pancreática, né? Vocês fazem isso com frequência? Vocês recomendam? Tem alguma situação que vocês falam, não, isso precisa ser feito? Eu tô meio fraco nessa, viu? Assim, antigamente eu era mais corajoso, porque daí a gente fazia de intestino, pâncreas e fígado. Principalmente em Pinhal a gente fazia muito isso. Aqui em São Paulo eu tô falando, sabe, eu não sei se é depois que eu comecei a ter gato, que eu fiquei mole. Mas não... Você teve complicações? Você viu alguma complicação? Não. Porque, a complicação assim, é o tutor, eu acho. É o tutor, né? É o tutor. Na realidade, assim, até, desculpa, Ricardo, mas eu acho que isso é um dos grandes complicantes que a gente tem na hora de indicar mesmo a biópsia, né? E eu tenho muita empatia, eu acho que é isso que o Ricardo tá falando, né? A partir do momento em que você tem um gato também, que você tem o seu animal de estimação, né? Então, a minha gata teve uma suspeita de plasmocitoma e eu também não biopsiei, né? Então, assim, eu me coloco muitas vezes no lugar do tutor, certo? Porque eu acho realmente que as biópsias múltiplas ajudariam muito a gente também a entender melhor o que acontece com o paciente, né? E eu, sim, em hospital, escola, eu bato a tecla das biópsias múltiplas, até porque a gente tem residente, até para eles aprenderem também a fazer, até porque é muito mais barato, né, de fazer. Então, muitas vezes o tutor vai realmente optar pela laparotomia por ser mais barato. Agora, quando você vai atender, por exemplo, um tutor do Hospital Pompeia, em que o custo de uma laparotomia e de uma endoscopia, muitas vezes, ele se assemelha, mas endoscopicamente, na colonoscopia, é menos invasivo, a chance desse tutor aderir é muito maior à biópsia, certo? É muito maior. Porque, na realidade, a grande preocupação dos tutores, eles são tutores, né, bem apegados, a gente sente isso, que o tutor de gato, ele é um tutor bem mais preocupado, principalmente em relação ao bem-estar, ao estresse do paciente, né? Ele às vezes vai relutar, né, na biópsia. Se eu tivesse que escolher, né, e principalmente quando você tem linfonodos alterados, um pâncreas bem alterado, né, quadros com fígado também com alteração aí de ecogenicidade, etc., eu, óbvio que prefiro a biópsia, né, por laparotomia e fazer uma biópsia múltipla aí, já consegui várias vezes fazer. Eu acho que não é algo que traz tantas complicações, mas a recuperação é pior, né? Então, é uma laparotomia. É totalmente diferente, né? Vai ficar internado mais um dia, né? Diferente de quando você faz aí por endoscopia, colonoscopia, em que acordou, vai para casa, né? Então, acho que talvez o Ricardo também tenha esse problema aí na rotina dele. O problema é minha gata aqui quase destruindo tudo, meu centro aqui. Gente, eu queria falar uma coisa que eu não queria esquecer. O que eu achei super legal, eles citarem a escala de dor de Botucatu. Então, a gente sempre fica muito orgulhoso, né, quando coisas brasileiras aparecem. E aqui é uma crítica, ó. Eles falam que a escala de dor de Botucatu, que ela é para pós-operatório, eles falam que não foi validada. Ih, o Ricardo cortou. Ricardo, você cortou. Não foi validado. Não foi validado. Dizendo WhatsApp. Então, assim, eu sei que ela não foi validada para gatos, mas é que eu tô... Ih, de novo. De novo, bem na... Isso, só falta ele cair. Eu vou cair de novo, Camila. Então, já que não foi validado para gatos com pancreatite, usa esses score.
Se ele não for perfeito para gatos com pancreatite, a gente refina isso. Eventualmente, o pessoal do estéreo que fez essa escala, ele pode dividir em pós-operatório de cirurgia ortopédica e cirurgia de tecidos moles. E a gente vai aperfeiçoando. Eu acho que vale a pena. Não tem um score para gato com pancreatite, não, mas tem esse aqui para pós-operatório. Vamos usar esse. Eles citaram esse score exatamente por isso, você não acha, Ricardo? Que era para usar, né? Na falta de usa-se esse, né? Não, e assim, é muito bem feito esse trabalho. É muito legal. Inclusive, no Vet Sapiens, a gente tem o score, tem todo o trabalho lá para quem quiser ver. Uma coisa que eu fiquei nessa coisa de biópsia, citologia, porque tem essa classificação que eles deram, né, das pancreatites agudas e das pancreatites crônicas. Vocês acham que isso tem alguma função clínica, né? No tratamento, no prognóstico? Vocês gostam de ter essa informação? Né? Da supurativa, da necrosante? Só nas biópsias crônicas. Então, nas crônicas eu acho que é interessante, né? Eu acho que são dados também que a gente precisa ter, né? Se a gente também não vai atrás, a gente fica sempre sem resposta, exato. Então, eu acho que é interessante, certo? Mas muitas vezes, né, se você faz ali, você está submetendo esse paciente à biópsia, principalmente, assim, eu submeto um paciente à biópsia pancreática geralmente quando eu tenho quadros intestinais associados, né? Então, fora isso, muitas vezes a gente acaba não indicando, porque, né, em termos de conduta terapêutica, não vai mudar muito, certo? Mas quando o tutor opta pela láparo, né, na biópsia intestinal, aí se for possível, eu sempre peço aí para também fazer uma avaliação de pâncreas, né? Mas obviamente que o tratamento ele acaba sendo voltado mesmo mais para doença intestinal inflamatória, né? Eu gosto de fazer, assim, se for fazer láparo, eu peço para fazer, né? Eu acho que os cirurgiões eles perderam bastante, assim, o medo atualmente, né, de mexer em pâncreas, certo? Eu lembro até a primeira vez que eu pedi para fazer uma biópsia pancreática lá na Unisa, quando eu era residente. Por quê? Porque o Ricardo estava falando para mim, tem que fazer. Eu falei, vamos fazer. E aí a cirurgiã olhou para mim e falou, que isso, tá louca? Mas realmente, assim, eu acho que isso, teoricamente, a gente já é uma página virada, assim. Eu acho que embora muitos autores ainda falem, olha, tem que ter o cuidado, mas eu acho que o grande cuidado é da hipoperfusão, da anestesia, da volemia, certo? Não é pelo fato de você estar biopsiando o pâncreas, certo? Mas eu gosto de ter essa informação, né? Você fala pra mim, isso vai mudar o seu tratamento? Não, né? Porque muitas vezes o tratamento vai ser mudado mesmo. Eu acho que se um dia eles conseguirem correlacionar isso com desfecho clínico, daí eu já começo a ver uma vantagem, entendeu? Com manifestações clínicas. Vocês viam isso, mas também não tem, né? Não, sim, o que eu vejo, vai. Edema pancreático, ok, vai tomar um pouco de analgésico, Serênia, amanhã vai para casa. Pancreatite necrosante, assim, é difícil. Então, e no gato, eu não tenho essa informação. Eu não tenho toda essa, assim, líquido com partículas suspensas, que a gente, essa deve ser uma pancreatite necrosante, e daí vamos fazer tudo que a gente pode aqui. Não que a gente não faça, mas pensando em pancreatite mesmo, né? E Ricardo e Camila, em relação ao tratamento, então, né, que a gente está falando, vamos fazer tudo. Não tem muito especificamente, né, o que se fazer na pancreatite, mas em relação ao tratamento de... então, o que está dizendo, né? Como a gente consegue testar a terapêutica sem estudos? Precisamos de biópsias válidas. É verdade, a gente precisa fazer para poder entender, né? O que a Camila pode falar.
E assim, até fazer um adendo da biópsia, né? Porque assim, embora infrequente, todos os autores falam, né, que os carcinomas pancreáticos eles são infrequentes, mas, por exemplo, eu já tive aí 3 pacientes, né, que eles tinham um quadro muito semelhante à tríade em exame ultrassonográfico, com uma evolução muito desfavorável, né? Tutores que foram muito reticentes inicialmente a fazer biópsia. E aí, com a piora do quadro, né? Aí às vezes eles acabam, né? Olha, vamos realmente biopsiar, né? E eram carcinomas, eram adenocarcinomas infiltrativos, porque às vezes ainda tem quadros mais infiltrativos, né? Um ou outro realmente evoluiu para nódulos mais importantes no pâncreas. Então, eu acho que às vezes também vale a pena, né? Porque em alguns pacientes a gente não sabe especificamente. Então, a gente pega também linfoma que pode infiltrar também no pâncreas. Então, por isso que eu acho que a gente deve ainda tentar aí ter uma biópsia, né? Para tentar um diagnóstico mais específico, certo? Desse paciente, tá? Uhum. Então, estão com perguntas que eu também tenho essa pergunta, né? De anti-inflamatórios, né? Quando que vocês entram com anti-inflamatório? Quando que vocês entram com corticoide? Qual a dose? Vocês entram, não entram? O antibiótico a gente sabe já que tenta se evitar, né? Mas e o corticoide? O que vocês acham do corticoide? Eu acho que o corticoide tem um papel na crônica, Uhum. na aguda, assim, nada está subindo a pressão desse gato. Uhum. Vamos fazer uma hidrocortisona. Para aquela teoria de hipoadreno Uhum. relativo. Então, na aguda, uma hidrocortisona e ver o que acontece com a pressão. Mas não com muito intuito de desinflamar o pâncreas, né? Uhum. Bom, eu na crônica, eu escolho muito bem o paciente também, Você dá né? para todos os pacientes corticoide. Cara de pau. Não, mas aí, na realidade, a gente tem que tomar cuidado porque tem um problema, né? Muitas vezes um paciente com pancreatite, ele tem aí um fator de, muitas vezes, resistência insulínica, né? Então, aquele Aí gatinho eu digo dar obeso, ciclosporina para ele. ele é obeso, hiperlipidêmico, certo, né? Então, eu tenho um paciente que atualmente eu atendo, né? Que é uma gatinha obesa, hiperlipidêmica, que veio com esse histórico de uma pancreatite ou crônica que agudizou, certo? Ou uma aguda que cronificou, aquela coisa que a gente nunca consegue saber direito, certo? E, por exemplo, essa é uma paciente que a gente dava para ver que o principal problema dela era muita náusea em relação à pancreatite, ela tinha náusea, e assim, embora muitas vezes não seja percebido para o tutor, eles têm desconforto sim, eles têm dor. Mesmo em quadros aí, porque a gente pode ter quadros em que são muito leves, em que o paciente muitas vezes pode realmente não ter uma manifestação importante, mas muitas vezes o que eu vejo é que quando eu faço terapia analgésica, às vezes ele volta a comer, certo? Ele volta a ficar mais ativo, né? Então o tutor começa a falar, nossa, ele melhorou bastante, né? E para esses quadros crônicos, né, a gente tem grande problema aí, né, com o uso de medicações para dor em gato, que você faz o tramal, ele fica bravo com você, o tutor, porque o gato fica estranho, porque a pupila dilata, né? E em humanos eles falam bastante do uso também, né, de gabapentina, por causa também da dor crônica, e que esse processo pode ser autoimune em humanos, e a gente também tem algumas evidências parecidas em gato. Então eu uso muito também gabapentina para pacientes com pancreatite crônica, pensando no efeito analgésico, né? É que o plexo ilíaco está ali, né? Agora antiemético, eu acho que gato, cada um responde de um jeito. Eu não sei Não, a segundo o opinião. consenso, dá para usar tudo. Dá para usar Tá, se você tudo. quiser. Mas, assim, eu acho que não tem um consenso de melhor antiemético para gato, porque eu tenho gatos que ficam muito bem com Vonal. Eu tenho gatos que você precisa associar Vonal com Serenia. Eu tenho gatos que ficam bem só com Serenia. Eu tenho gatos que só Mitarzapina. Eu acho que o gato tem essa particularidade também, né? Tipo, tem animais que eles vão se dar super bem com uma medicação, tem animais que o tutor fala, pelo amor de Deus, nunca mais eu vou dar isso,
né? Porque eles às vezes ficam extremamente Cara, doidos aí. Eu Fala. tenho uma pergunta para Paola. Cisaprida é tão bom assim? é bom. É, a gente Como não tem aqui, né? proxenete? E eu tinha essa pergunta também. Aqui dá para manipular a cisaprida? Não. Não dá Não. nem Mas pra ela. manipular. Porque assim, começou com gastroparesia, a gente vai começar um CRI de plasio É. e até o proprietário manipular a eritromicina que entra junto. Então vocês usam mais a eritromicina mesmo, porque não tem E cisaprida. Não, não tem. infusão contínua de plasio. Agora, O problema é o eu não Brasil, né? lembro, eu não lembro da cisaprida, se ela era tão boa assim. Eu Bom, nunca cheguei agora a usar. todo mundo usa cisaprida lá e Você tomou cisaprida. quem fala muito é o Wheeler, né? Que adora cisaprida também. E a Lília, que está lá no Canadá, tá falando, é bom mesmo. Cisaprida é bom. É. E Tipo, é mesmo um pracinético é um daqueles processo que bem eficiente, bem eficiente. Eu acho mais eficiente E estimulante de apetite, eles também têm agora uma nova opção, né? Que é a em carne. Carpro. Eu Que tenho é dificuldade de falar. Carpro. carpo, Me... é promelina, é. carpomelina. Isso, Isso. Eu carpromelina. Que o nunca FDA usei agora gatos. aprovou para gato. Eu Agora usei, mas eu não curti, não. Não, não Não, curtiu? usou em gato? Eu sei que o não, Pedro cachorro. Horta, ele, quando eu fui pro congresso com ele tinha me falado que ia tentar usar. Não sei se ele usou, né? E eu não sei aí a experiência para gato, porque é algo também que a gente ainda não tem aqui, mas eles falam bastante do uso para gatos doentes renais, né? Pancreatite, para estimular apetite também, né? Quando eu vi, Que- eu não usei em gatos ainda, só usei em cão. E eu nem em cão eu não adorei, viu? Eu não sei qual a É, experiência de vocês. Mas eu nunca usei, eu nunca consegui usar, né? Nunca usei. Os estudos são poucos, né? é, Uhum. mas eu Eles não sei. deram para 6 beagles e os beagles engordaram o trabalho Uhum. que eu vi. Mas se você der um baralho para 6 beagles, eles engordam. Deixa eles jogando um tempo lá, eles engordam. Eu acho que a gente precisava dar um jeito. Ai, ai. É que o que me chamou a atenção da última vez que eu fui no Congresso Internacional é que eles falaram muito dele, né, desse fármaco. Então eu falei, bom, de repente tem uma ação aí superior à mitarzapina, né, alguma coisa assim. Mas não é algo que a gente Eu ainda ainda usa aqui. eu gosto muito da mirtazapina. Eu uso. Eu também, gosto bastante. Mas às vezes tem esse problema, né? Tem alguns tutores que quando eu prescrevo a mitarzapina, e eu não sou de usar a Tenho dose, gatos eu que uso têm dose baixa, estranhas, né? né? Eu sempre tomo cuidado, assim, porque eu sempre acho que mitarzapina menos é mais, assim, eu sempre tomo cuidado com a mitarzapina, mas tem tutor que fala pra mim, não quero dar mitarzapina, ficar miando o dia inteiro, ficar muito louco, né? Então, por isso que eu vejo, assim, que na minha rotina eu vou indo também muito pelo tutor, né? Eu acho que o plano diagnóstico, né, ele precisa ser algo muito bem discutido, muito bem conversado, né? Não Então, adianta a gente a dúvida que eu prescrever tenho. só o que a gente julga melhor, né? Então, assim, na aguda, vamos dar um resumido assim, no tratamento da Tá. aguda, né, pro o Ricardo que vê mais o quadro agudo, né? Então, fluido, o que você faz geralmente? Você faz a fluido, Fluido, muitas vezes eles têm que entrar em vasopressor. Analgesia eu perguntei para a Karina. o que É faz? Lá. fentanilo? Que a Sei lá, americana adora buprenorfina, né? Buprenorfina para gato é a coisa mais maravilhosa do mundo. É ótimo. Gato fica a Buprenorfina. coisa o mais que linda é? do mundo. Ai, meu Deus, Ah, buprenorfina. buprenorfina, não. Aqui ela faz GABA com tramal e dipirona. Dipirona na dose de 12,5 BID. E resgate Uhum, com metadona. Então uhum. é GABA, tramal, dipirona, resgate com E vocês metadona. usam isso injetável inicialmente, claro. Mas a GABA é Uhum. oral. Não, acaba via oral, né? É via oral, mas ele tendo consciência, nível de consciência para tomar, ele toma. Então, eu acho que, tem uma escala de dor de Botucatu. Ok, vê como ele está, dá os remédios e vê se ele melhora. Claro. Então, era dor. A gente começar a ver de outro jeito o gato.
Parar de tentar fazer que ele fique igual o cachorro, que ele tenha uma pancreatite igual o cachorro. Ele não vai ter. Não vai ser. E essa questão pulmonar é uma coisa... E para náusea, você concorda com a Camila? Cada um é de um jeito. Você usa eu prefiro Serênia. Porque assim, se eu estou dando tramadol, a ondansetrona, ela compete com o mesmo receptor. Então, pode ter uma anulação do efeito analgésico. Então, daí eu não uso. E tem um trabalho que eles ignoraram aqui. A ondansetrona, ela tem uma biodisponibilidade por via oral muito pequena. Dura horas. Intravenoso, umas 3 horas. O melhor é subcutâneo 3 vezes. Então, eu não uso. É um trabalho só de farmacocinética. Não é de consenso, nós não podemos recomendar. Então, é só de farmacocinética. Mas eu não uso. Eu acho que o Serênia, porque tem, inclusive, estudo que ele atua em dor visceral, e a gente sabe que a substância P está envolvida em dor visceral, eu acho que é legal, mas aí tem que ser infusão contínua. Então, e vocês usam infusão? O Caio está perguntando, vocês usam infusão contínua de Serênia? Cão e gato. E assim, eu não sei... Não é muito caro? Porque o Serênia que eu saiba é muito caro, não é? Fica mais barato do que você fazer a injeção diária, porque a dose que a gente dá é a dose antiemética, você vai atingir a concentração plasmática da dose antiemética. Certo. Então, você não vai precisar fazer uma injeção subcutânea ou IV amanhã. Você continua naquela dose. Alguns intensivistas acreditam que só dá analgesia em 150 microgramas por quilo, e tem um povo que acha que não funciona. Então... a gente tem uma tendência experimental, né? A Lu Sierra está perguntando de prucaloprida. Eu não conheço esse medicamento. É o Resolor. Resolor, ele é um procinético, mas ele é punk. Por quê? Tipo, se você tomar, é melhor tomar no banheiro. Assim. Eu já dei para gato com gastroparesia, para cão, o cão vomitou, daí o veterinário ficou bravo comigo, eu falei, você não queria esvaziar o estômago do cachorro? Esvaziou, né? Vazio. Então não tem estudo ainda o Resolor, e ele é muito caro, a caixinha vem pouco, então... E a cisaprida nós não vamos conseguir trazer, porque é o mapa que regula. Nós vamos ter que provar de algum jeito que ela funciona e só para o cão. A cisaprida está complicado, viu? Por isso que eu queria saber se ela é realmente boa, porque a gente não tem os procinéticos assim, muito legais. Então, e de imunossupressão? Vocês fazem na crônica? E a Camila, né, falando mais, porque imunossupressão seria mais na crônica. Aí, realmente, então, assim, na dependência do quadro de comorbidade aí associada, né, um diabético, etc., eu avalio bastante, né, porque às vezes o Fabrício até, que é endócrino, né, ele geralmente vem pra mim, gato diabético com pancreatite, ele fica louco, né, que ele fala, eu não sei o que tá pior, né, mas realmente a gente precisa avaliar caso a caso, né, então às vezes você vai achar ultrassonograficamente, aquele pâncreas também não tão bonito, pode ter uma SPEC elevada, mas se esse paciente tiver aí com controle analgésico, né, e antiemético, e ele ficar bem, e você conseguir fazer um bom controle glicêmico, eu não pago para ficar fazendo corticoide nesse paciente, tá? Porque a gente não tem evidência científica também do benefício para cortisona nas pancreopatias, certo? Então, como eu não tenho também uma evidência científica importante, é o que eu falo, né? Eu não trato exame, eu trato paciente. Então, a gente vai avaliando caso a caso. Agora, também tem pacientes que têm resistência insulínica por causa da pancreopatia
né? E você entra com analgésico, né? Entra com um tratamento suporte adequado e ele mantém esse padrão. Aí talvez ele possa ter benefício aí de alguma terapia imunossupressora, mas aí você vai avaliar o risco-benefício de usar corticoide ou usar outros fármacos que não vão interferir aí no índice glicêmico, né? Que eu gosto bastante, por exemplo, de Leukeran, né? A minha experiência com ciclosporina, ela não é uma experiência rotineira, tá? Eu uso mais o Leukeran, não sei se o Ricardo tem experiência com ciclosporina, É que certo? antes, Camila, você teria que comprar muita ciclosporina e acabar vencendo. Agora que lançaram o Ah, Ciclavance, você Ciclavance. pode comprar um frasco de 15 ml. Eu tenho usado até por causa disso, né? Porque dá para você testar, não deu certo, tudo bem, né? Eu compro Não um frasco gastou de tanto. 15. Porque antes o tutor queria te matar, né? Tipo, então, assim, eu sempre tentei primeiro o Leukeran, né? Que ele é teoricamente barato, ele não é um fármaco caro, né? Então eu Não, é sempre, mais barato que a é, ciclosporina. então eu sempre fui primeiro por ele e respondeu bem com ele, eu não mexo no time que tá ganhando, né? Mas eu tô, por exemplo, com um paciente, até que eu dividi umas fotos aí de cocô com o Ricardo atualmente, né? Eu mando um cocô pra ele, ele me manda outro de volta. Que delícia. Acho justo. Que esse paciente está respondendo super bem com ciclosporina, né? E eu tô falando, graças a Deus, porque era um paciente que não realmente me deu muito trabalho. Que inclusive é um paciente que passava aí com vocês no Alquer, né? Que estava passando com a Natália, né? E é um paciente que realmente, graças a Deus, está indo bem com ciclosporina, né? Agora, nesses Desculpa, pacientes com Camila, quadro e ele de tinha o doença quê? Ele renal. tinha pancreatite? Ele tem pancreatite? Ele tem... Esse paciente ele tem um Também. quadro bem clássico de tríade, já foi submetido à biópsia, né? Uhum. Com um quadro fechado, né? De doença intestinal, só que inicialmente ele tinha um quadro mais intestinal, mais de colite, e ele foi apresentando aí depois um quadro de pancreatite associada, né? E o fígado dele até que geralmente tá ultrassonografia no ultrassom tá bonitinho, mas o pâncreas dele tá sempre também dando tchau, né? No ultrassom. Então, esse foi um paciente que a gente acabou aí usando a ciclosporina e deu certo. Nesses pacientes com doença inflamatória, a cortisona vai muito bem. O problema é a gente não poder manter muito tempo esses pacientes com corticoide, né? Então, a gente tem que, muitas vezes, fazer a associação, certo? E tem paciente que, às vezes, mesmo na associação, você não consegue deixar ele sem nada de cortisona, né? Às vezes você precisa dar aquela, né? Às vezes tem pacientes que eles têm quadros de agudização, aí você volta um pouquinho de corticoide, tira um pouquinho de corticoide, né? E aí, infelizmente, não tem receita de bolo. A gente vai ter que ir vendo como cada paciente vai responder aí ao tratamento. Tem uma resposta muitas vezes individual, né? Uma dúvida que eu vi que teve gente que no consenso não chegaram a um consenso, eu queria saber a opinião de vocês também. Dieta, né, desses gatos crônicos e dos agudos. Do agudo, bom, mais uma vez, o Ricardo fala do agudo e a Camila fala do crônico. O que vocês recomendam para nutrição desses gatos, né? Quando que no agudo você entra com uma nutrição enteral ou parenteral? Que tipo de dieta você recomenda? Não, assim, tendo consciência, o gato ele engole com consciência, ele não tem uma diminuição do estado mental, a gente vai começar com uma nasoesofágica. E a gente tem, acho que 2 aqui, compostos que são seringáveis via nariz, né? Sim, o ideal, e isso pode ser que apareça, é uma tipo low fat. Para os gatos também. Não porque gordura estimula o pâncreas, mas porque o pâncreas inflamado, ele produz menos lipase. Ele não consegue digerir. Então, ele tem algum grau de insuficiência pancreática exócrina.
né? Tem Então, alguém o ideal seria... suplementa, né? Se você usa enzima pancreática nesses pacientes crônicos. Não, não, porque assim, o ser humano... o crônico eu não sei, mas Depois a o gente... ser humano, diferente do cão, o cão faz a pancreatite, vive ou morre. Ok. O ser humano, depois de uma pancreatite aguda, ele tem um período de meses de pancreatite crônica. E a pancreatina diminui a dor. Não sei por quê. O benefício é esse, diminuir a dor. E nos Agora, eu não casos, sei a se gente a não Camila... sabe. Nem Então, cachorro. Não sei se a Camila usa pancreatina. Então, nos casos crônicos, né, muitas vezes me preocupa em pacientes que têm pancreatite crônica e as enteropatias crônicas, muitas vezes eles são pacientes que têm a possibilidade aí de desenvolver IPE, e a IPE em gatos, ela não tem nada a ver com o que a gente vê em cão, né? Então, muitas vezes eles só têm uma perda de peso, um pelo horroroso, todo encebado, mas não espere ele ter aquela diarreia, aquelas diarreias bonitas que o Ricardo mostra, né? De IPE em cão, porque ele não tem, né? Muitas vezes até o tutor nem refere, muitas vezes, diarreia nesses pacientes, certo? Então, hoje até, como eu pego mais casos crônicos e muitas vezes com as enteropatias associadas, muitas vezes eu uso hoje muito mais a TLI, por exemplo, do que a PLI, né? Eu me preocupo já muito mais em avaliar folato cobalamina, né? E avaliar, muitas vezes, se ele já não tem, né, um quadro de IPE associado, do que necessariamente a pancreatite em si, porque eu acho que no meu caso a pancreatite já tem né, E uma você certa... usa Creon? Hã? Você usa Creon? Então, aí na realidade eu já cheguei a suplementar um paciente, né? Que aliás também foi um caso que veio da Nath aí de vocês, que era um esfinx, que tinha um quadro muito grave de doença intestinal, mas ele também tinha a doença renal junto, ele tinha várias e coisas, ele tinha também cobalamina baixa, então esse paciente eu cheguei a suplementar, né, eu fiz o de farmácia, pancreatina em pó, Porque o meu para ele. problema é que o gato, quando mistura na comida, o gato que eu Esse é o problema, às vezes o comprei, gato não come. Mas esse era um gato que o que chamava atenção era isso, né? Para um polifagia. paciente que tinha doença intestinal inflamatória, ele era polifágico, assim, ele era um paciente que mantinha apetite, então por isso que inicialmente eu falei, nossa, eu acho que esse gato tem já um quadro de IPE, né? Porque ele tinha já uma perda de massa muscular muito grande, né? Ele já tinha assim, é que ele não tem pelo, né? Mas era aquele animal que tinha, né? Parecia ter 20 anos de idade até, de tão estado catabólico muito intenso. Não acabei vendo uma resposta, né? Ele teve um valor meio espúrico, assim, de TLI, mas ele também não tinha. A suplementação de cobalamina também já tinha sido feita, inclusive, pela Nath, né? E ele não teve, assim, também uma resposta muito importante, mas ele também tinha outros quadros associados, né? Ele também tinha uma doença renal, e aí também entra numa grande discussão, né, que tem na medicina, que esses processos inflamatórios, muitas vezes, eles também levam a quadros de nefrite, né? E que isso também ainda a gente acredita que seja em decorrência do processo inflamatório, mas que em humanos eles também falam disso, né? Que eles têm quadros de pancreatite autoimune, também levam a nefrite, doenças cardíacas, alterações pulmonares, um monte de outros sistemas acometidos. Então, eu sinto que, assim, que esse paciente eu até perdi pelo estado catabólico dele, assim, né? Ele era tão caquético, tão que é aquele paciente que você perde né, para caquexia, você não perde nem tanto para, né, para doença em si. Né? E ele acabou tendo um quadro de agudização também da função renal, né? E aí o tutor acabou optando por eutanásia, né? Mas esse foi um paciente assim que quando eu olhei eu falei, nossa, esse tá uma pancreatite mais, uma pancreatite não, uma IPE talvez mais óbvia. né?
E vocês assim, vocês leram, né, bom, cobalamina. Ah, desculpa, só respondendo da suplementação, na verdade, muitos autores eles colocam que para gatos também não tem evidência nenhuma que a suplementação em quadros de pancreatite crônica ela é benéfica. A de cobalamina. Tá? Então, não, da pancreatina, desculpa. Né? De fazer a suplementação mesmo na crônica. Né? Então é aquilo que a gente está falando. Até no próprio consenso eles falam isso, né? Não sei, a gente pode usar, mas a gente não tem evidência científica nenhuma disso. Foi o que o Ricardo falou, né? A gente pega muita coisa do que é no humano, né? Gatos doentes, né? Gatos doentes têm cobalamina baixa, né? Gatos... Então, essa suplementação de cobalamina que se faz, vocês usam de rotina também? Ou vocês sempre testam e daí só se tá baixa que vocês suplementam? Não sei o Ricardo, mas eu sempre suplemento. Eu procuro testar, mas eu vejo que o preço por proprietário é um problema, às vezes é alto. Daí eu suplemento. Que agora a gente tem uma cobalamina oral, aquelas doses do Gilab mesmo. 0,250 microgramas. 250 microgramas. Eu também tento fazer a mensuração, né? Sempre que possível, mas é que às vezes eu também vou esbarrar no problema, às vezes, financeiro. Mas eu sempre prefiro fazer, mas alguns pacientes, mesmo quando o valor dá normal, né? Eu costumo suplementar porque eu já ouvi também de congressos alguns autores falando que a gente talvez também tenha algumas dificuldades na avaliação. Talvez a gente tenha alguns pacientes que às vezes o valor de cobalamina pode estar já ainda dentro da normalidade, mas que ele já tenha pelo quadro de pancreatite crônica, ou às vezes pela própria enteropatia, uma maior dificuldade aí na absorção e na pancreopatia por causa do fator intrínseco, né? E que vale a pena, muitas vezes, você suplementar e avaliar a resposta. Então, muitas vezes eu acabo suplementando também. Perguntaram ali a dose da eritromicina como procinético. 1 miligrama por quilo. Isso que é complicado. Você não tem... É difícil, você tem que manipular. Como você faz? Você não tem uma suspensão no mercado para você fazer 1 miligrama por quilo. Então, quando chega um bicho com gastroparesia, seja, sei lá, pós-operatório abdominal, pancreatite, qualquer coisa desse tipo, a gente começa o CRI de Plasil e já pede para ele manipular. 1 miligrama por quilo 3 vezes ao dia. É muito chatinho, né? E ter que esperar manipular. Então, se vocês têm usado Creon, eu não sei o que é Creon. Creon é uma lipase fúngica. Inseriram o gene da lipase humana num fungo e ele produz lipase adoidado. Assim, junto com outras enzimas do pâncreas também. Porque ele é cápsula. Porque assim, quando eu tentei dar pancreatina em pó para gato, não comia de jeito nenhum. Então, o Creon não usei ainda. Não tive experiência. E Camila, então, qual é a dieta que você usa na pancreatite crônica? Porque tem aquela história, pode ser dieta com alto teor de gordura em cães? Em gatos, né? Então, aí depende um pouco, né? Depende um pouco, assim, às vezes se o paciente tá debilitado, muitas vezes, assim, eu sou bem a favor dele comer aquilo que ele quer comer, eu prefiro que ele coma, né, o que ele quer comer do que ele fique sem comer, porque muitas vezes são pacientes obesos, risco de lipidose hepática, então eu não fico brincando muito com mudanças de dieta em pacientes que costumam já ter um apetite mais seletivos. Lógico que a gente dá preferência aí para as dietas, né? Muitas vezes, se você tem um quadro de lipidose associada ou de doença intestinal, inflamatória, a gente vai dar preferência aí para as comerciais.
Quando, né, o meu maior problema, né, é a doença intestinal inflamatória, vale muito a pena a gente usar aí uma dieta hipoalergênica, né? Então, porque muitas vezes eu estou preocupada com isso, né? Não estou preocupada tanto ali com o pâncreas. E alguns pacientes podem ter uma resposta benéfica aí, né, com a dieta hipoalergênica. Então, aí eu escolho, né, tentar, se esse paciente estiver aceitando bem a alimentação, estiver bem clinicamente. Agora, se ele ainda está muito seletivo, né, se ele ainda está um pouco mais debilitado, às vezes eu vou usar aí ou uma gastrointestinal, né, que o grande problema das gastrointestinais é que muitas vezes elas acabam tendo um nível de gordura um pouco maior, mas tirando aí desse quadro mais intenso aí da pancreatite, a gente acaba não vendo problemas, né, com o uso dessas dietas em gato. Às vezes eu vou acabar usando uma AD, uma recovery, que são hipercalóricas e que quando você abre o gato tem interesse em comer, né? Então, às vezes eu me preocupo mais em ele comer, né? Eu não fico, às vezes, tão preocupada porque a gente sabe aí que a gordura, na realidade, muitas vezes ela não é, né, o fator mais importante. E aí, se você só consegue usar esse tipo de dieta, né, e você está preocupado em relação a isso, o que a gente pode fazer muitas vezes é essas associações, né, com pancreatina ou Creonc, né, na realidade, que seria também uma opção. É que na minha prática eu pego muito mais aí os quadros já com doença intestinal associada, doença intestinal inflamatória, então muitas vezes a minha prescrição acaba indo mais aí para essas dietas, né, de eliminação, aí as hipoalergênicas, para ver se esse paciente responde adequadamente, né? Gente, eu aprendi muito mais hoje com vocês do que com esse consenso. A gente não Mas falou eu queria muito do fazer uma consenso, né? A gente só falou do que a gente acha, né? A gente está igual consenso. Vocês estão fazendo consenso Sem nenhum, é tudo achismo. E vocês têm experiência com essas coisas, com essas terapias alternativas que eu li, né? Que eles falaram inibidor de tripsina, inibidor de fator ativador de plaqueta, os antissecretores, câmara Ah, isso é complicado. Sabe onde fazem isso, Pá? Existe um procedimento, deixa eu ver se eu lembro, porque o nome é complicado. É colangiopancreatografia endoscópica, uma coisa assim. Os caras entram com endoscópio em seres humanos, um endoscópio que é especial, a ponta dele é especial, e eles, via papila duodenal, eles vão contrastar tanto o ducto pancreático quanto o ducto biliar. Porque cálculos biliares em gente é uma causa comum de pancreatite. Uhum. Então, a ideia deles é contrastar ambos os ductos, né? E isso é um procedimento que um dos efeitos ruins desse procedimento, uma das complicações, é pancreatite. Então, normalmente, o que a gente vê é eles usando esse procedimento para ver se diminui a ocorrência de pancreatite. Mas eu nunca vi um negócio, tá falando da aí a gente usa aí. Ricardo, desculpa. Você está falando de não. Não, porque eu falei das terapias alternativas. Na hiperbárica ele fala também um pouco no consenso, né? Mas ele coloca também que estou falando dessa colangiopancreatografia, onde eles fazem eles vão fazer contraste dos dois ductos. E a complicação pode ser pancreatite. Então, eles tentam ver se diminui a ocorrência de pancreatite fazendo essas coisas antes. E para depois se transformar... mas tem somatostatina também, mas é inviável, somatostatina custa 6 mil, uma seringa que você usa uma vez, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente tem que rever algumas coisas da fisiopatogenia, essa parte do pulmão que eu estou achando meio estranho,
que eles falam mesmo, não, aquilo não explica a lesão pulmonar. O porquê? E o gato, a gente começa a individualizar ele, não querer que ele seja um cãozinho, querer que ele se encaixe no nosso Que não vai teoria ser de igual. pancreatite. Não vai ser nunca. A gente vai ter que achar outras Ricardo, coisas. Camila, estão perguntando, desculpa, Ricardo, te interromper, mas estão perguntando a Não, sem dose da problema. pancreatite da gabapentina. Da gabapentina, Então, da GABA, eu a começo com gente usa, 5. depende, né? Eu geralmente começo com 5, porque quando eu faço 10, às vezes o tutor vai nem levanta. Então eu começo com 5 e vou aumentando aí, né? Se não tiver uma boa resposta analgésica, né? Porque às vezes quando a gente entra já com 10, assim, eles dão uma reclamada aí do gato nem levantar, né? Então às vezes acontece, mas também é bem individual. Né? Também tem gato que às vezes entram com 5 também, o tutor reclama. Ah, só dorme. Né? Teoricamente, a GABA não é para dor visceral. É que tem o Uhum. plexo ilíaco que passa por ali onde está a inflamação. Então, dói muito mesmo. Uhum. Então, a GABA faz parte do protocolo de todo gato. Chequei com a Karina. Que bom. E acho que a gente já passou um pouco, né? Uns 26 minutos, porque tinha muita coisa. Falamos bastante coisa. O que vocês querem dar uma concluída, Camila? Qual o seu parecer da pancreatite nos gatos agora? Assim, o que Bom, você fala para os clínicos que eles devem... Na verdade, eu acho que o que a gente precisa, quando a gente, né, tá diante aí de uma suspeita de pancreatite, é muitas vezes ter um pouco de bom senso mesmo, porque como a gente não tem consenso, então a gente precisa ter bom senso, né? Sempre lembrar que muitas vezes a gente vai ter aí associação de doenças e às vezes a pancreatite ali, né, a gente sabe que doenças inflamatórias, o pâncreas está ali do lado anatomicamente do gato, né? A gente tem ali o esfíncter de Oddi único, né? Essas alterações anatômicas que predispõem mesmo a comorbidades, né? Isso é algo que ainda é questionável, mas que a gente vê comparando com cão, né? Eles fazem mesmo mais isso. Então, a alteração anatômica, ela deve ter alguma participação mesmo. Então, eu acho que é isso, né? Muitas vezes ir atrás mesmo de se não existe alguma outra causa aí que vai ser muito mais tratável do que a pancreatite em si, né? Porque a pancreatite em si a gente não acaba tendo, né, nenhum tratamento específico para ela, né? Então eu acho que tem que ir muito mais em cima do bom senso, em cima de cada, né, comorbidade associada, de como cada paciente responde, mas o que eu acho que a maioria dos clínicos pecam, né? Muitas vezes é não preocupar em muitas vezes fluidoterapia mesmo. Eu acho que muitas vezes os pacientes também têm algum quadro de azotemia pré-renal, estão um pouco desidratados, então tomar mais cuidado. E dor. Eu acho que dor é uma das coisas que é muito subestimada na espécie felina. Muito. Né? Então, tanto que as pessoas me falam, nossa, você atende tanta doença osteoarticular. Eu falei, mas eu não espero o tutor relatar dor. Uhum. Eu sei que ele vai ter dor, né? Eu sei que um gato acima de 7, 8 anos de idade tem dor osteoarticular, 90% deles vão ter aí algum. Então, são coisas que se a gente sabe, a gente não precisa esperar isso do tutor, né? A gente sabe que eles têm dor. Então, eu penso muito na terapia analgésica desses pacientes. Começo, às vezes, muito mais pela terapia analgésica e com o tratamento antiemédico. Outra coisa que eu acho que os clínicos pecam muito é que se não está vomitando, eles associam que não há náusea, e muitas vezes existe muito desconforto, muita náusea, e não necessariamente esse paciente vomita, né? E sempre buscar aí, né, essas outras associações que a gente tem com a pancreatite, principalmente dos quadros crônicos. E não esquecer que IPE não tem nada a ver com cachorro. Né? Então, eu acho que precisa também lembrar da suplementação de cobalamina, de fazer também a mensuração, certo? Eu acho que a pancreatina, realmente a gente não tem consenso, mas também é algo que mal, teoricamente, não faz para o paciente, então acho que é algo que a gente pode também tentar na nossa rotina. Mas basicamente isso, né? Quando não tem consenso, a gente vai ter que se basear Bom senso. em bom senso e conhecimento, né? Tem que ler.
Eu acho que esse consenso é um consenso que ajuda bastante quando o clínico, assim, está um pouco perdido no que fazer. Então, eu acho que, de qualquer forma, valeu a pena por isso, né? Por ele dar né, essa diretriz aí para o clínico. E você, Ricardo, quais são as Também suas últimas considerações? leiam o consenso, vale a pena. Não tem muito, assim, diretriz, mas vale a pena pelo conteúdo. E eu acho que a gente precisa parar de tentar encaixar o gato na pancreatite que a gente conhece e começar a estudar a pancreatite do gato. A gente não tentar encaixar ele no abdômen agudo. Uhum. Não. Uhum. E não esquecer que a pancreatite aguda, pelo menos em cães, é um processo dinâmico. Então, aquele cachorro muda de hora em hora. É o cachorro que tem que, de hora em hora, aferir pressão, ver se ele está com fluxo urinário adequado, estado mental, como ele está, né? A gente pode fazer um FAST torácico, ver como está. O paciente com pancreatite, se o gato quiser ser um pouquinho, ele muda. Ele vai mudar, em uma hora ele pode ficar muito mal. Então, a gente está no paciente que aquele dia está no bercinho para ninguém ficar sem olhar ele. Entendeu? Porque é um bicho que muda. É intensivo mesmo, né? Cuidado intensivo mesmo ali, do lado. Não, e é uma doença que muda. Não adianta você falar, não, parece que está melhorando. Daqui a pouco ele está horrível. Então, eu acho que monitoração muito constante é importante. Ótimo. Ok? Muito obrigada. Foi um prazer falar. Eu preciso agradecer muito Obrigada a também. Ricardo, sócio fundador do Allcare, que tem uma UTI excelente lá para tratar de várias pancreatites agudas. De cachorro, tá? Não é dos gatos, né, Ricardo? As minhas sócias ouvem isso. Até parece. E a doutora Camila, muito obrigada. Obrigada. Ela atende no Ovete. Onde que você atende, Camila? Se alguém quiser. Ovete Pompeia e no Asis. No Asis, né? O Asis que fica na Vicente Hall e o Ovete Pompeia. Tô lá já há 10 anos no Pompeia. Muito bom. Desde a época que o Ricardo também trabalhava lá. A gente trabalhou o junto. Ricardo estava lá, né, há um tempo. Fiz uma passagem lá. Na verdade, eu queria agradecer também, né? Eu vou falar, Ricardo. Eu vou agradecer o Ricardo. Não. Acabou o tempo. Não. Porque o Ricardo foi meu professor na graduação e, assim, eu tenho extrema admiração. Eu acho que eu fui para docência. Se eu fui para docência, eu fui por causa dele, né? Porque eu acho que ele foi uma das pessoas que mais me inspirou profissionalmente. Então, para mim, é muito orgulho, assim, até me emociono, né? Mas é muito orgulho de estar aqui hoje dividindo com ele aí um assunto, né? Conversando aí com todo mundo, né? Queria agradecer muito aí, né? Estar hoje do lado dele, né? Eu também tenho muito a agradecer ao Ricardo. Da minha residência, lá nos galpões da USP, lá embaixo, nos barracões, né, Ricardo? A gente tá, Você lembra que a gente fez os primeiros TLIs no Brasil? Lembro, é verdade. Foram 2 cachorros nossos, foram os primeiros. É verdade, acho que foi a Amanda, foi a minha Amanda. Não tem foto? Tem, deve ter foto da Amanda. Pois é, a gente tem história, né, Ricardo? Muito obrigada para vocês dois. Nada, foi muito legal. Obrigada, foi muito legal mesmo. E de ter vocês dois como colaboradores do Vet Sapiens. Muito obrigada por fazer parte desse projeto. Obrigada. Que é do nosso coração. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau. Boa noite. Pessoal. Tchau. Fiquem bem. Todo mundo. Muito obrigada. Tchau.